a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Senhor, ainda na tua presença, queremos te glorificar e exaltar o seu santo nome, porque o Senhor é santo, é poderoso, é maravilhoso. Nessa noite nós nos colocamos à sua disposição, Pai, para trazer a tua palavra nesse lugar. Senhor, que seja feito conforme a tua vontade, que mais uma vez o seu nome seja glorificado através da minha vida. Me usa, Deus, nessa noite. Fala o que o Senhor precisa, o que o nosso povo, o seu povo precisa ouvir nessa noite. Pai, em nome de Jesus, entrega tudo, Pai, para aquele que veio buscar, para aquele que está aqui nessa noite, para aquele que saiu da sua casa, buscando algo de Ti, Pai, que não saia com a sua mão vazia, como sempre foi, Pai. Eu creio, meu Deus, no seu poder, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra entre no coração do seu povo, e faça morada, e dê frutos, Pai, em abundância, para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre escolhas, né? Sobre atitude, sobre decisões, né? Nós sabemos que a nossa vida, ela é dirigida, é feita através de quê? De decisões, através de escolhas, né? Tudo que nós fazemos na vida tem uma escolha, né? Tem uma escolha, algo que você quer fazer, algo que você busca fazer. Quando você acorda, você escolhe tomar café, né? Você escolhe uma roupa. Talvez você vai escolher se vai querer trabalhar naquele dia, se vai, né, passear naquele dia, se vai no shopping, ou se vai visitar uma pessoa. Você sempre vai escolher algo na sua vida, né? Às vezes você tem uma decisão para tomar e você vai ter que escolher por uma decisão. Você vai ter que decidir o que você quer, né? Às vezes você coloca na presença de Deus algo, um projeto, algo que está no seu coração e você precisa escolher. Muitas vezes escolhemos bem, né? Muitas vezes escolhemos bem e recebemos os frutos daquela escolha, mas na maioria das vezes escolhemos mal. Na maioria das vezes nós erramos na escolha. Muitas vezes porque não somos sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes buscamos, né, conselhos, talvez dos pais. O pai, você pede um conselho sobre determinado assunto, né, e o pai te dá um conselho, você não ouve aquele conselho e vai ouvir o conselho talvez de um amigo e erra a decisão, né? São escolhas, somos movidos por escolhas, né? Pode acontecer também que nós erramos na decisão, na tomada da escolha, por conta da tentação do inimigo, né? Porque o inimigo também ele vem para atrapalhar. Talvez Deus tenha algo para você na sua vida. Talvez você quer decidir uma coisa e Deus já tenha vitória para você, te mostrando o caminho que você tem que andar, aquilo que você tem que fazer. Mas o inimigo, às vezes ele vem com a palavra no seu ouvido, outra vez ele usa pessoas para te influenciar a tomar a decisão errada. Já aconteceu isso comigo. Eu estava fazendo um grande negócio, né? Eu tinha 2 clientes, né? 2 pessoas interessadas, né, no imóvel que eu estava vendendo, e esse imóvel me daria muito lucro. Já estava quase fechado por um valor de uma pessoa e veio o outro comprador com uma proposta melhor, sabe? E aí a gente, naquele momento parece que você só enxerga o que você vai ganhar, e o inimigo te cega e você esquece daquilo que Deus tem para você, e você começa a ver valores, né? Então o inimigo, ele te tenta a errar, ele te leva para o caminho do erro, né? Veja você que mesmo você estando na igreja, se você não vigiar, você estando na presença de Deus, se você não vigiar, o inimigo te tenta a errar. Ele começa a te mostrar pratos, né? Coisas melhores, porque ele sabe que aquilo que Deus tem para você vai ser bom no futuro. Então ele faz tudo para te enganar.
Ele faz de tudo para te tirar daquele propósito, daquilo que Deus tem para você. Foi assim com Adão e Eva, foi ou não foi? Eva e Adão viviam uma vida no paraíso, uma vida tranquila. Um homem e uma mulher que foram criadas sem o pecado original, né? Eles não foram criados hoje como é criado o homem, o filho e a filha, né? Eles foram criados por Deus sem o pecado original. Mas a Bíblia fala que Eva foi tentada pela serpente a errar, a pecar. E até hoje o inimigo tem procurado atrapalhar a nossa vida. Talvez naquela época, talvez, eu não vou falar que era fácil, mas quem sabe para Eva e Adão seria um pouco mais fácil, porque eles não foram criados no pecado. Então eles teriam que só obedecer a Deus. Mas o inimigo ele é sujo, queridos. O inimigo ele vem com sugestões, né? Ele te apresenta coisas que te faz cegar. Então é nesse momento, né, que a gente tem que vigiar. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Jeová durante esses anos tudinho que aqui na igreja é esperar, é ter paciência para não tomar decisões, né? Você tem que esperar, porque você não sabe, às vezes você está ali no calor da emoção e quer tomar uma decisão e você acaba tomando a decisão errada. Então, se você tem dúvida numa escolha, para um pouquinho, espera um pouco, né? Vai orar mais. Nunca decida algo na flor da emoção, porque fatalmente nós vamos errar. Esse homem, né, nós lemos aqui um pedaço desse versículo, onde conta a história do cego Bartimeu, né? Um cego que a Bíblia fala aqui no capítulo 10, aqui no versículo 46, diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, o cego filho de Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. A Bíblia fala que aquele homem era cego e vivia de esmolas, porque ele estava ali sentado à beira do caminho, mendigando, né? Ele estava ali pedindo esmola. E na nossa vida, talvez não seja diferente. Muitas pessoas, elas talvez não peçam esmola, né, numa porta da igreja, no meio de um semáforo, mas elas vivem uma vida de miséria, uma vida de esmola, né, onde elas precisam, né, estão ali dependentes de alguém, sempre precisando de alguém, sempre pedindo um favor, ou vivendo de migalhas, vivendo de favores, acomodadas numa vida miserável. Tem gente que não tem coragem de sair daquela vida, que vive recebendo talvez uma bolsa de um salário mínimo por mês e não quer arrumar um emprego. Ou seja, ela está vivendo da migalha. Ela tem condição de ter mais na vida, mas ela não tem coragem, ela não tem atitude. Ela prefere viver de migalhas do que viver aquilo que Deus tem para ela. Porque eu acredito que Deus tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Deus não quer ver ninguém vivendo de migalhas, de esmolas, de poucas coisas. Deus tem algo melhor na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que ter a atitude de querer mudança na nossa vida. Esse homem, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Mas no versículo seguinte vai dizer que ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Quantos aqui ouviram falar de Jesus? Quantos aqui antes de chegar na igreja ouviram falar de Jesus? Você ouviu algo, né? Alguém pregou para você. Você ouviu algo de alguma pessoa que te, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. Se você prega, ela vai entrar no coração da pessoa e a semente vai ser plantada e vai frutificar. Então nós ouvimos algo de Jesus e um dia nós entramos na casa do Senhor, porque ouvimos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus faz milagre. Então pelo menos uma curiosidade brotou em nosso coração.
E nós vamos ver quem é esse Jesus, porque nós ouvimos falar que ele fazia isso tudo. Então surgiu uma curiosidade ou uma necessidade de entrar na casa de Deus para saber quem era Jesus ou buscar algo desse Jesus. Talvez nós viemos para a casa de Deus buscando um milagre, talvez entramos na casa de Deus precisando mudar a vida, né? Como o pastor Lindomar falou aqui, né? Ele vivia na cachaça e ele precisou de Jesus para mudar a vida dele. Eu também vivi a mesma vida que ele viveu. Então Jesus entrou no meu coração através de uma palavra, e eu ouvi que Jesus poderia me curar, poderia me libertar. Entrei na casa de Deus, e quando você dá um passo para Jesus, a Bíblia fala que ele já está de braço aberto. Então, para você receber de Jesus, você tem que dar um passo para ele, porque eu aprendi desde novinho na fé que nada que Jesus fazia era por força ou por violência, tudo por amor. E a palavra era pregada aos nossos corações, foi pregada durante esse período todinho, e o Espírito Santo foi falando conosco, foi mudando a nossa vida. Foi assim ou não foi assim com você? Porque nós não estamos aqui hoje com o microfone, né, falando. Por que nós estamos falando? Porque Jesus teve misericórdia da minha vida e mudou a minha vida, e tem mudado, e vem mudando, né? Nunca parou de mudar. Cada dia nós temos que estar melhor do que o dia de ontem. Hoje você tem que ser melhor do que ontem. Nós temos que ser melhor do que ontem. Nós que servimos a Deus não podemos ficar no erro como ontem. Não quer dizer que você não vai errar, quer dizer que você vai aprender com o erro e não vai cometer o mesmo erro mais, porque você é diferente, você é separado, você é escolhido. Você está aqui porque o Senhor Jesus te escolheu. Então você vai ser diferente. A Bíblia fala que nós somos que sal da terra e luz do mundo, né? É isso que é a referência que temos na Bíblia a respeito de mim e de você. E aquele homem, ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia fala que ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, porque ele ouviu falar que Jesus curava. Ele não começou a clamar pelo homem, pelo filho de Davi, por Jesus, à toa não. Ele ouviu falar, como eu ouvi, como você ouviu um dia. E ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você precisa do Senhor? O que você tem clamado a Deus? Ele chamava a atenção. Aqui no versículo 48 diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, enquanto Jesus estava passando, ele estava gritando. E será que quando eu falei que o inimigo, ele tenta atrapalhar a bênção? A Bíblia fala que muitos o repreendiam para ele ficar calado, para ele não chamar atenção, para ele não incomodar o mestre. Mas isso era aqui a atitude do inimigo para atrapalhar a bênção de Bartimeu, porque o inimigo já sabia que Jesus ia curá-lo. Então não é diferente na nossa vida. Quando você tem algo para receber de Deus, o inimigo vai se levantar contra a sua vida para poder te atrapalhar. É nesse momento que nós temos que vigiar. Olha, queridos, quando você estiver passando por levante, por luta, por dificuldade, começa a glorificar o nome do Senhor, porque sua bênção está chegando, a sua vitória está chegando, porque o inimigo
possa te ouvir a tua voz. E ora, quando você estiver com problema, clame. Quando você estiver com dificuldade, ore. Quando você estiver na luta, glorifica o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei se com você é dessa forma, mas comigo é dessa forma. Toda vez que vai acontecer alguma coisa boa, o inimigo se levanta. Meus irmãos, tem dia que ele se levanta em três lugares diferentes assim. Vem com fúria. Ele vem com tudo. Por quê? Ele sabe que você vai receber a tua vitória. Por isso que temos que vigiar. Por isso que temos que orar. Por isso que temos que estar firme nos pés do Senhor. Aquele homem que iria mudar de vida. E você? Como é que está a sua vida hoje? Olha para dentro de você. Como é que está a sua vida espiritual? Ele era cego, né? Ele não enxergava, ele tinha uma deficiência visual, mas espiritualmente ele enxergava. Ele enxergou que Jesus estava passando por ali. Então não quer dizer que a cegueira dele era uma cegueira física, mas a cegueira espiritual não tinha. E como está a sua vida? Você está se enxergando espiritualmente falando? Como é que está a sua vida hoje? Você acha que a sua vida tinha que ser melhor do que é hoje? Você acha que está fazendo tudo para mudar a sua vida, para ser melhor? Você tem ouvido os conselhos do seu pastor? Você que é filho, você que é filha, você tem ouvido os conselhos do seu pai, da sua mãe? Ou você tem sido rebelde? Não tem ouvido o que sai aqui do altar do Senhor para a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos? Como é que está o seu negócio? O que está precisando? Você tem que fazer igual aquele homem, tem que ter uma rebeldia santa, no sentido de querer mudança de vida. Não podemos aceitar. Sebastião deu um testemunho semana passada, né? Dizendo como que era a vida dele, como que ele vivia. Hoje ele está aqui, ó. Por que Sebastião está aqui? Porque Sebastião quer uma mudança de vida. Oh, glória a Deus, Pai. Quer uma mudança. Glória a Deus. E quando você quer uma mudança de vida, Eita, Pai, o nosso Jesus começa a te ajudar. Não é assim? Então o que você precisa? Não é só dinheiro, não é só vida financeira, é paz. Não tem coisa melhor do que a paz, querido. Não tem coisa melhor do que a saúde. Por que adianta você ter o mundo todo e não ter saúde? E não ter paz? Por isso que a Bíblia fala melhor um bocado com paz, né? Com sossego, do que um pouco com paz e sossego do que um bocado com aflição de espírito, né? Assim que a Bíblia fala. Você vai ter um monte de dinheiro, mas aflição, não tem tranquilidade, não tem paz, o que adianta? É melhor ter um pouco com paz e tranquilidade. Mas sabe o que eu amo em Deus? É que Ele sabe a medida de tudo. Ele sabe a medida, Ele sabe o que eu posso ter, Ele sabe o que você pode ter, Ele sabe o que eu posso suportar e Ele sabe o que você pode suportar. Então, o que você está passando hoje, você não pode murmurar e reclamar com Deus, porque Ele está só te testando naquilo que você suporta. Não foi assim com Jó? Porque tudo está no controle de Deus, né? O Jó foi como? O inimigo poderia tocar na finança, na família, na saúde, mas na vida, não. Tudo você pode fazer, mas não toque na vida dele. Porque a vida dele, ela pertence a quem? A nossa vida pertence ao Senhor. É ao Senhor, a sua vida pertence a Ele. A sua vida pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele. Então o inimigo só vai até onde Deus permite. Então nisso a gente pode ter certeza. Nós estamos guardados pelo Senhor. E toda essa luta que você está passando, toda essa dificuldade que você possa estar passando, é no limite que você pode suportar. E coisa boa é saber que Deus está conosco na hora da angústia. Foi lido aqui que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Foi lido aqui que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente na hora da angústia. Então, na hora que você está angustiado, o que você faz? Você procura Deus. Hoje, queridos, eu sepultei um amigo da feira. A gente não sabe ainda o que aconteceu, mas ele foi encontrado morto dentro de casa, com o pescoço quebrado, né? Não se sabe se ele atentou contra a própria vida ou se alguém tirou a vida dele, mas o certo é que ele morreu, né? Um homem, né, que ele ia para a casa de Deus. A gente não tem como condenar, não tem como falar, né? Eu conhecia ele há mais de 30 anos, homossexual, tá? Ele era homossexual, conheço há mais de 30 anos, vivi uma vida afetiva com homens, mas ia para a igreja, sempre foi para a igreja, mas nunca conseguiu se libertar. Você imagina, que demônio é esse? Que a pessoa passa a vida todinha dentro da igreja e não consegue se libertar. Eu sei do que eu estou falando. Ele já foi da Universal, já foi de várias igrejas, viveu dentro da igreja, mas não se libertou. Morreu hoje, morreu ontem. Ontem? Foi ontem, anteontem? Ontem? Morreu ontem. Né? E né, a gente sabe, tem coisas que a gente não tem explicação. E meu coração ficou, sabe, meu Deus, se o Francisco tirou a vida. Será que ele tirou a vida? Será que alguém matou ele? E o homem morreu no pecado. Agora quem é que sabe? Só Jesus, só Deus é que sabe. Então você está entendendo? Nós temos que vigiar nas decisões. Nós temos que vigiar naquilo que nós vamos fazer, porque nós não sabemos se nosso fôlego de vida é só daqui até meia hora, daqui até meia hora. Nós não sabemos até onde vai a nossa vida. Nós sabemos uma coisa, que todos vão passar pela morte. Então nós temos que vigiar nas decisões, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, daqui a 10 minutos. Só o Senhor tem o controle da vida. Imagina aí a situação, né? O pastor que era da igreja, ele foi falar hoje lá no sepultamento. Eu fico imaginando, meu Deus, será qual o sentimento que o pastor tem? Né? É muito difícil, queridos, é muito difícil. Quase, eu sei que pelo menos 30 anos de igreja ele tinha. Imagina. E tem gente dentro da igreja que não consegue se libertar, estão morrendo, e a gente não sabe, porque não fala, porque não se abre. Tem muita gente nessa situação que não consegue se livrar do pecado, sabe? Tem muita gente sofrendo, que não consegue se livrar de maldições dentro da casa do Senhor. Querido, estou falando uma pessoa que viveu dentro da casa de Deus. Vocês estão entendendo? A gravidade, a gente como pastor fica pensando, será que a palavra não está fazendo mudança? Por isso que tem que ter um confronto. Nós temos que ser confrontados todos os dias dentro da palavra de Deus, porque é nesse momento do confronto que Deus abre o nosso entendimento, tira as traves dos nossos olhos e a gente começa a entender, sabe? Porque a gente começa a achar que tudo é normal, que tudo pode. No mundo de hoje está muito pior, porque hoje tudo pode, né? Não tem nada a ver, né? Assim que a gente ouve, não tem nada a ver. Tem a ver sim, querido. Tem a ver com salvação, tem a ver com vida eterna, tem a ver com o que vai acontecer depois da morte. Então temos que vigiar o que nós estamos fazendo da nossa vida lá fora, o que está acontecendo, o que está adiantando as entradas da igreja, ouvir a palavra e sair do mesmo jeito. Eu ouvi hoje um satanista que é pastor, um ex-satanista que é pastor, dizendo que quando você chega em casa, você tem 2 minutos e 52 segundos para o inimigo agir na sua vida para você ligar a televisão. Porque quando você liga, ele chega dentro de casa, ele vai fazer de tudo para você ligar a televisão, pegar o telefone, fazer algo para você esquecer o que foi pregado. Isso foi falado por um ex-satanista, tá? Um ex-macumbeiro lá. Tá? Ele é pastor hoje.
Ele disse que quando você chega em casa, ele falou dos segundos, querido. Segundos. Para tirar a atenção para aquilo que você ouviu na casa de Deus sair da sua mente. Olha, misericórdia. Então nós temos que vigiar o que você tem escolhido, o que você escolhe para a sua vida hoje, o bem ou o mal, vida ou morte. Qual é a sua escolha? Esse homem, ele escolheu pela vida, ele queria mudança de vida. Mesmo as pessoas indo contra ele, repreendendo ele, ele continuou firme. E sabe o que diz aqui? No restante da palavra diz assim: Jesus, ouvindo o clamor daquele homem, disse para os discípulos: chame-o. De tanto ele insistir, de tanto ele clamar, de tanto ele pedir, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Agora eu te pergunto, você entrou aqui hoje esperando que eu, pastor Lindomar, algum dos obreiros, fale algo para você chamar a atenção de Jesus na sua vida? Você acha que precisa eu falar algo para isso? Porque eu não sei o que você está precisando. Eu não sei. Jesus não me revelou aqui porque a irmã está precisando na vida dela, o irmão está precisando na vida dele. Jesus não mostrou para mim. Mas você sabe o que você está precisando nessa noite. Você sabe o que você tem buscado nessa noite. Você sabe o que você vem fazer aqui nessa noite. Então, clame a Deus e chame a atenção dele. Chame a atenção dele nessa noite.